Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor a todos, todos sejam bem-vindos, que a presença do Senhor esteja sobre a vida de cada irmão, de cada irmã aqui presente. Eu peço que os irmãos abram a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo 17 e versículo 18, amém? Nós precisamos entender que é uma obra do Espírito Santo nas nossas vidas, para nos santificar e nos conduzir à salvação. Nós precisamos entender, irmãos, que nós servimos um único Deus, e esse Deus, ele é único e ele é verdadeiro. São três pessoas distintas: Deus, Pai, o Criador, Jesus Cristo, o nosso Salvador, e o Espírito Santo, o Consolador. Cada um trabalha num papel para nos conduzir à santificação e nos levar à salvação. Então, uma obra do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas para nos santificar e nos conduzir à salvação, que é viver a vida eterna. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que o Espírito Santo, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o papel do Espírito Santo. E o que nós precisamos entender? Ele está todo o tempo nos convencendo, falando em nossos corações, usando vida de pessoas, ou até mesmo as pessoas tendo experiências para ser convencida dos seus pecados. A Bíblia nos conta, irmãos, a história de Saulo, que depois se tornou o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que ele estava indo para Damasco com as cartas que autorizavam ele prender os cristãos, aqueles que pregavam que Jesus Cristo era o Senhor das nossas vidas, que aquele que morreu na cruz por causa dos nossos pecados, sendo Filho de Deus. Mas a Bíblia diz que no caminho de Damasco, Saulo teve um encontro com o Senhor. A Bíblia diz que ele caiu prostrado, ele ficou cego, e Cristo falou com ele. A Bíblia diz que ele foi a Damasco, ficou esperando o profeta lá naquela casa. E o texto que eu vou ler é exatamente essa parte, quando Deus fala com o profeta Ananias. Olha o que a Bíblia diz, em Atos capítulo 9, versículo 17 e 18. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber. O Senhor tinha falado com o profeta Ananias: o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperastes a vista. A Bíblia diz que ele ficou cheio do Espírito Santo. Agora presta atenção no versículo 18. Imediatamente lhe caiu dos olhos como escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Só o Espírito Santo, ele tem o poder de nos convencer dos nossos pecados. Ele fez isso com Paulo, ele fez isso com Saulo de Tarso, o homem que perseguia a igreja, o homem que matava os cristãos, o homem que tinha autorização de prender todos aqueles que pregavam que Jesus Cristo era o Senhor. E a Bíblia diz que Paulo, ele disse: aquilo que para mim era lucro, eu considerei perca por causa de Cristo. O que Paulo estava falando depois do momento que ele teve um encontro com o Senhor, que ele foi convencido pelo pecado, através do encontro que ele teve, ele foi cheio do Espírito Santo. Tudo aquilo que eu acreditava que era certo, que era correto, a forma que eu vivia, eu considerei perca por causa desse Jesus. Porque o texto diz: ele voltou a ver a sua vista, começou a enxergar, e ele ficou cheio do Espírito Santo de Deus. Então é só o Espírito Santo que ele pode nos convencer dos nossos pecados. Esse é o papel dele aqui nessa terra, para nos santificar e nos conduzir à salvação. Hoje nós vivemos um mundo, irmãos, que nos oprime, um mundo que quer toda vez nos empurrar para as coisas, para as obras da carne, para viver uma vida completamente longe daquilo que Deus tem preparado e reservado para as nossas vidas. E o que nós precisamos entender? Há uma promessa de Jesus, que é o Espírito Santo, e só Ele pode te convencer, só Ele pode encher você da presença dEle.
Só Ele pode mostrar para você a vida errada, talvez, que você está vivendo, ou a vida errada que o inimigo está pondo na sua vida para você começar a viver e sair da presença do Senhor. Só o Espírito Santo pode nos encher. Só Ele pode nos convencer dos nossos pecados. E a palavra do Senhor diz: onde tem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, Ele está. O Espírito Santo, Ele está presente neste lugar. Ele está aqui essa tarde e Ele quer falar no seu coração. Mas entende, da mesma forma que Paulo foi cheio do Espírito Santo, caiu dos olhos dele como escama e ele foi convencido do pecado. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque só assim vamos ser convencidos dos nossos pecados. Só assim nós vamos ser santificados e vamos seguir firmes para o caminho da salvação. Peço que os irmãos fiquem em pé. Aleluia, santo é teu nome. Santo, santo é teu nome. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Melhor, Ele habita dentro de você. Porque a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Mas você precisa entender que você precisa ser cheio dele. Eu não sei como está a sua vida espiritual. Se você está tendo um tempo de intimidade com o Espírito Santo, se você está tendo um tempo de intimidade através da leitura das Escrituras Sagradas, ou talvez você está aí falando: eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia. O inimigo, ele vai trabalhar isso na sua vida, porque se você não for cheio do Espírito Santo, você não vai ser convencido dos seus pecados, você não vai ser santificado dia após dia, você não vai andar no caminho da salvação, mas sim no caminho da perdição. E a palavra do Senhor diz: nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Peço o Espírito Santo de Deus. Talvez você chegou aqui cansado, sobrecarregado, pensando em desistir de tudo, mas o papel do Espírito Santo de Deus é te encher. Então fala: Espírito Santo, eu entendi com base nas Escrituras. Nós falamos sobre a vida do apóstolo Paulo, o homem que perseguia a igreja, que matava os cristãos. Depois ele tornou-se perseguido por causa desse Cristo, porque ele foi convencido do pecado. Vocês não estão aqui por acaso. Vocês já tiveram um encontro com o Espírito Santo. Vocês já foram convencidos do pecado. Mas vocês precisam entender, para vocês andarem em santidade, vocês precisam ser cheios dele. Então peça o Espírito Santo. Peça: Espírito Santo, me enche. Feche os teus olhos neste momento. Aleluia, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, eu oro neste momento. E eu quero colocar, Senhor, a tua igreja, o corpo de Cristo, diante da tua presença. Há pessoas neste lugar cansadas, sobrecarregadas. Há pessoas neste lugar, Senhor, com escamas nos olhos. Pessoas que estão vivendo uma vida, Senhor, que estão desagradando ao Senhor, mas na mente delas está tudo certo. Há uma obra do Senhor, Espírito Santo, nessa terra, nas nossas vidas, Senhor, para nos santificar e nos conduzir ao caminho da salvação, Senhor. Então eu te peço, Espírito Santo de Deus, neste momento, venha encher estas pessoas. Eu quero usar a autoridade que está sobre a minha vida, Senhor, e quero declarar pelo poder do nome do Rei Jesus Cristo, que da mesma forma, Senhor, que aquele profeta, Senhor, orou para Paulo, e ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, e as escamas saíram dos olhos deles. Eu quero declarar em nome do Rei Jesus Cristo, neste momento, que toda a escama, Senhor, que está nos olhos dos meus irmãos, do corpo de Cristo, eu quero declarar em nome do Rei Jesus Cristo, que caia por terra em nome do Rei Jesus Cristo. Que eles venham ser cheios do Espírito Santo. Que eles venham ser cheios do Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo pode nos santificar e nos conduzir ao caminho da salvação. Vós que sois maus, sabem dar as boas dádivas aos vossos filhos, quando mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àquele que os pedir. Eu te peço, Jesus, traga o Espírito Santo sobre este lugar. Traga o Espírito Santo sobre a vida dessas pessoas. Vem agora, Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui porque nós entendemos que nós precisamos do Senhor.
Nós não queremos, Senhor, mais apenas um culto que nós ouvimos uma adoração, nós ouvimos uma palavra e nós vamos embora para nossa casa da mesma forma que nós entramos. Mas nós queremos, Senhor, ser transformados, nós queremos ser cheios, Espírito Santo, da Tua presença, e nós entendemos que só o Senhor pode fazer isso, é só o Senhor que pode nos encher. Então, Espírito Santo de Deus, vem agora, venha nos encher, Espírito Santo de Deus, para nós sermos transformados e santificados em nome do Rei Jesus Cristo. Aplauda o Senhor, irmãos, aleluia. Vamos adorar o Senhor.